Essa é a última aula do nosso curso em que a gente vai ver algum conteúdo novo, alguma teoria diferente. A gente vai falar hoje sobre strings e caracteres, que são formas de lidar com textos em linguagem C. As referências, para quem quiser, pode continuar consultando os mesmos dois livros que a gente tem usado no decorrer desse curso. Ambos têm capítulos específicos para descrever a parte de tratamento de textos. Até agora a gente falou dos tipos de variáveis que representam números. Então, variáveis inteiras eram representadas no tipo int, variáveis reais, ou seja, com uma casa decimal, eram representadas pelo tipo float ou pelo tipo double. Mas para representar uma letra ou um texto maior, a gente vai ter que usar um novo tipo. E esse tipo é o tipo char. Char de character, de caractere. Então a gente vai se habituar a esse novo termo para definir um outro tipo de variável. Esse aqui é um primeiro exemplo bastante simples de como criar uma variável do tipo caractere. Então, o que esse programa está fazendo? A gente está criando uma variável do tipo char, chamada letra, e eu estou atribuindo um valor para essa letra igual a A, igual a letra A, simplesmente. E eu estou escrevendo essa letra A entre aspas simples. Tomar cuidado para não usar nem o acento grave, nem aspas duplas. Para definir um caractere, a gente tem que usar aspas simples. O printf, a forma de escrever na tela as variáveis do tipo char, já que é tipo char de character, a gente escreve porcentagem C. Então, aqui substitui o nosso porcentagem D ou porcentagem F de antes. Vai ser um porcentagem C para escrever esse caractere na tela. Aqui eu estou criando uma segunda variável chamada letra 2, também do tipo char, para mostrar como é que a gente faz o scanf desse tipo de variável. Então, a leitura de variáveis do tipo char a partir do teclado também se faz com porcentagem C. Da mesma forma que a escrita na tela, a leitura também se faz com porcentagem C. Eu vou demonstrar aqui esse primeiro código. Então, a gente pode rodar e o programa vai escrever a letra A, que a gente tinha criado originalmente, e se eu escrever uma outra variável, por exemplo, a letra B, ele vai dizer que eu digitei a letra B, e percebe que ele respeita a maiúsculo e minúsculo. Então, esse A estava em minúsculo, e o B que eu digitei agora está em maiúsculo. A gente vai voltar a falar sobre essa questão de maiúsculas e minúsculas daqui a pouquinho. Bom, lembrando, ponto fundamental aqui, porcentagem C para ler e para escrever na tela. Além das letras normais, outros símbolos também são caracteres. A gente encontrou várias vezes do nosso curso já o barra N, o caractere para quebrar de linha, para passar para a linha de baixo. E esse é um caractere especial, porque se a gente observar esse código, em que a gente definiu esses 4 caracteres, C1 até C4, e a gente está escrevendo na tela os valores de C1 até C4, a gente vê o C1, o C3 e o C4 aqui, mas o C2, que é o barra N, ele não está aparecendo, a gente não está vendo nenhum N em lugar nenhum. Porque o que o barra N faz é dizer quebra a linha, passa para a linha de baixo. Então, isso também é um tipo de caractere, mas é um caractere tratado de uma forma especial, não escrevendo o seu valor exatamente na tela, mas sim estabelecendo uma relação entre outros caracteres. Na hora que a gente vai ler os caracteres a partir do teclado, tem que tomar um certo cuidado. E naquele primeiro código que eu rodei, isso não pareceu tão evidente, mas nesse segundo aqui, as coisas, a gente vai ilustrar um potencial problema. Eu vou primeiro rodar da versão correta, desculpa, eu vou rodar primeiro da versão incorreta, e vocês já vão entender o que está acontecendo. Eu tenho caracteres C1 e C2, e eu estou pedindo para o usuário digitar os dois caracteres, armazenando com porcentagem C, como deveria ser, e o E comercial para colocar na variável C1, colocar na variável C2, e depois escrever na tela as duas coisas que o usuário digitou. Se eu rodar esse programa e digitar A, e eu tenho que dar um Enter agora para dizer que eu digitei a variável A, o que o meu programa faz é que ele já pula para o final de tudo. Então, o digite o segundo caractere, eu já nem tive a chance de dar esse scanf, e ele está me dizendo, você digitou A e espaço em branco. E o que acontece é que como a gente tem que dar um Enter, esse Enter é considerado como o segundo caractere. Então, é como se a gente já tivesse colocado os valores de C1 e C2 de uma vez só. Uma forma de evitar isso é a gente colocar um espaço em branco aqui. Basta colocar um espaço em branco depois do primeiro scanf,
E agora eu posso digitar A, e ele vai me perguntar qual é o segundo caractere, e agora sim eu vou digitar B, e dessa forma eu consigo digitar dois caracteres de formas independentes. Então, se você tem uma sequência de scanfs, só tomar esse cuidadozinho de colocar esses espaços para, como se fosse absorver o enter que foi digitado no caractere anterior, e assim você consegue digitar novas coisas. Então, aqui para quem estiver acompanhando pelos slides, depois é lembrar que aqui tem um espaço em branco, que normalmente não teria, mas nesse caso, esse espaço em branco serve para lidar com esse enter. E como eu tinha falado já do barra N, e também no slide anterior a gente tinha, por exemplo, um cifrão, ou mesmo um 4, alguns números especiais, os caracteres vão além das letras, simplesmente. Caracteres são representações textuais, mas basicamente qualquer coisa que você está vendo no seu teclado é um caractere. E aí a pergunta que fica é, o nosso computador ele só trabalha com zeros e uns. Então, para representar números, fica bem claro como é que a gente pode usar zeros e uns. Ele vai transformar para base binária, enfim, tem que ter alguns cuidados, mas é mais compreensível como é que o computador consegue armazenar um número, por exemplo, 8, como é que ele vai guardar isso na memória. Ele vai ter uma sequência de zeros e uns e transformar do binário para a base decimal quando a gente precisar. E a mesma lógica de usar zeros e uns é feita para armazenar os caracteres. Isso aqui é muito antes do uso da computação. Isso aqui vem do tempo do telégrafo, do tempo que o pessoal precisava mandar informações é, a longa distância, e só com zeros e uns também, já naquela época já se usava esse tipo de conceito. Então, a tabela ASCII, que é o que a gente usa para transformar sequências de zeros e uns, em caracteres convencionais. Essa aqui é uma representação super antiga, então os primeiros caracteres que estão aqui são caracteres que têm a ver com o espaço, com a saída, com a entrada de texto, enquanto os caracteres que a gente realmente considera como de texto, digamos, estão aqui mais para o final da tabela. Eu convido vocês a consultarem qualquer livro de programação, vai ter uma tabela ASCII, ou procurando pela internet também, vocês vão achar sem dificuldade. É uma versão mais moderna e mais de fácil leitura dessa tabela. Mas a gente, em geral, não vai imputar diretamente os valores dessa tabela. A gente precisa saber que, por baixo dos panos, existe uma tabela em que cada caractere está associado com um número. E talvez a parte mais importante para a gente seja perceber que as letras maiúsculas estão associadas a alguns valores numéricos, enquanto as letras minúsculas estão associadas com outros números. Então, a forma como que o computador armazena uma letra maiúscula ou minúscula é diferente. E isso às vezes pode dar alguma confusão. Se você tentar perguntar para o computador se A maiúsculo é igual a minúsculo, ele vai dizer que não, porque eles estão associados a números diferentes. Então, às vezes, a gente tem que ter alguma inteligência um pouco maior em cima disso, para conseguir, quando a gente quiser, ignorar letras maiúsculas e minúsculas, mas tem alguns casos em que a gente quer manter a diferença. Por exemplo, numa senha de um serviço qualquer, você quer que a letra maiúscula seja diferente da letra minúscula, então é por isso que é importante você conseguir guardar essas variáveis de formas diferentes. Se a gente quiser saber qual que é o valor de qualquer variável na tabela ASCII, a gente pode rodar esse código bastante simples. É um código, então, que eu estou definindo um caractere, estou escrevendo quem é esse caractere, e eu estou dizendo, então, o printf aqui diz o valor do caractere na tabela ASCII é um certo número. E aqui eu já estou indo direto para a versão boa, para a versão que tem esse int. O que esse int faz é transformar o caractere numa variável inteira. Então, a gente consegue, às vezes, converter variáveis de um tipo para o outro. Mesmo entre números, a gente consegue converter de um tipo para o outro. E aqui o que eu estou fazendo é mudando de caractere para número. E para conseguir dar, então, esse porcentagem D. Mas, na verdade, o código que está escrito aqui nos slides, ele já funciona. Então, mesmo sem o int, esse código que tem um porcentagem C e um porcentagem D associados à mesma variável, ele também funciona, mas a versão com o inteiro, a versão que força essa conversão, é um pouco mais formalmente melhor. O resultado vai ser o mesmo, mas é uma versão um pouco mais estruturada. E se a gente rodar esse código, ele vai dizer para a gente que o valor de A, o A maiúsculo na tabela ASCII, é 65,
E a gente pode testar as duas coisas. Eu vou colocar um A minúsculo aqui e eu vou tirar esse int, só para mostrar que continua funcionando. Então, o A minúsculo do 65 aumentou para 97. Tem esse intervalo de 32 unidades entre as letras maiúsculas e minúsculas. Depois a gente vai voltar também nesse número 32. Bom, isso foi o que eu tinha para dizer a respeito dos caracteres de forma isolada. Mas para a gente poder escrever palavras, para a gente poder escrever coisas maiores, a gente tem que criar conjuntos de caracteres. E o instrumento que a gente tem usado para criar conjuntos em linguagem C são os vetores. Em linguagem C, a representação de textos, é o que a gente chama de strings, se dá também por meio de vetores. Tá? Esse nome string ele aparece em qualquer outra linguagem de programação, mas não necessariamente com essa mesma cara de um vetor de caracteres. Algumas linguagens lidam com strings como se elas fossem um outro tipo, assim como a gente tem o tipo inteiro, o tipo float, o tipo caractere. Algumas linguagens têm um tipo para o string. Em linguagem C, não, a gente lida só por meio de vetores. Mas por ser uma coisa recorrente, a gente tem alguns resquícios de como se fosse um tipo particular. Então, nesse código, eu estou escrevendo o printf da palavra P usando um porcentagem %S, usando uma nova letra, que não é o C que a gente usou anteriormente, para escrever só um caractere, agora é porcentagem %S para escrever uma string, escrever uma palavra ou um texto. E a outra diferença é que para definir uma string, a gente está usando aspas duplas. Então não é mais a aspa simples que estava aqui, é a aspa dupla. E tomar cuidado que a aspa dupla não quer dizer duas aspas simples. É a teclinha do seu teclado que tenha as duas aspas de uma vez só. Bom, eu vou rodar esse código. Não vou rodar esse código, não, perdão. Esse aqui é só a demonstração da string. O que eu vou dizer agora é entender como é que essa string é representada no nosso computador. E por ser um vetor, a gente tem a mesma ideia de casinhas que a gente tinha anteriormente. Só que tem uma diferença fundamental. Ele vai ser um vetor de caracteres no sentido de que o primeiro caractere, o O, vai estar na primeira casinha, o segundo caractere vai estar na segunda casinha, o terceiro vai estar na terceira. Mas a gente tem esse caractere especial, esse ~0, que é um caractere que indica o final da string. É um caractere que a gente não viu no nosso curso até agora. É diferente do ~n, aqui é ~0 mesmo. E ele serve para marcar o final da string. Porque o vetor, originalmente, ele vai ter qualquer lixo que ele pegou da memória, então todas as variáveis vão ter algum lixo. Na hora que a gente cria essa string, aqui eu estou definindo um vetor que poderia ter até 5 casinhas, mas eu só estou ocupando 3 delas. Então, eu estou ocupando 3 casinhas, e eu também estou ocupando uma quarta para indicar que a string que realmente me interessa acabou. Na quinta posição vai continuar tendo algum valor, vai ter algum lixo na memória. Mas sempre que a gente for processar a nossa string, a gente vai processar até chegar nesse ~0, até a string terminar, e não exatamente até o vetor terminar. Então aqui é um pouco diferente do nosso tratamento habitual de vetores. E isso tem a ver com o fato de que a gente tem que definir os tamanhos dos nossos vetores, muitas vezes antes de saber o que o usuário vai digitar. Então é comum a gente ter um vetor grande para conseguir armazenar esse texto, mas a gente não vai usar todas as casinhas desse vetor na execução, e por isso a gente vai precisar marcar o final do uso de verdade dessa string. E esse ~0 ele não aparece na tela, ele é só um caractere que indica o final da string, então ele é parecido com o ~n nesse sentido, de não aparecer na tela, mas o sentido dele é diferente. Ele aqui vai sempre marcar o final da parte que nos interessa, não o final. Aqui sim, esse aqui eu vou rodar, e esse aqui é para mostrar como é que a gente pode ler uma string a partir do teclado. Eu vou, então, criar uma variável, um vetor que eu estou chamando de string, um vetor que tem 10 casinhas. Esse printf aqui é só para pedir para o usuário digitar alguma coisa. A gente usa porcentagem %S tanto no scanf quanto no printf, então é o mesmo porcentagem %S para ler do teclado e para escrever na tela, porcentagem %S justamente de string. Mas a diferença é o que está escrito aqui. Na hora que a gente vai
colocar o valor na variável string, esse scanf é diferente de todos que a gente já fez até agora. Esse scanf não tem o e comercial, então a gente faz um e para colocar na variável x. Aqui a gente não vai colocar isso. A razão disso tem a ver com ponteiros, que é uma coisa que foge um pouco do escopo do nosso curso, então eu não vou explicar por que isso acontece. Mas quem tiver interesse, a palavra-chave para procurar na internet a respeito disso é ponteiro, pointer em inglês, e vocês podem ler os capítulos dos livros que tratam essa questão, para saber um pouco mais sobre os ponteiros. Se eu rodar esse código e escrever, por exemplo, oi pessoal, como a minha string, eu esperaria ver na hora do printf o mesmo oi pessoal que eu digitei. Mas, na verdade, ele não vai aparecer. Porque esse jeito de fazer a leitura, ele vai ler até aparecer o primeiro espaço, ou o primeiro tab, ou o primeiro enter. A primeira interrupção de texto é suficiente para parar o scanf. Então, esse pessoal que eu escrevi acabou ficando perdido e não foi registrado dentro da string. Uma forma de resolver isso é substituir a nossa função scanf por uma função que se chama getS. Get de pegar, de obter, e o s para string. E o jeito de usar a função getS é muito mais simples do que o scanf, porque aqui a gente não precisa falar o porcentagem e as aspas, nada disso. A gente só usa direto getS string entre parênteses. E a gente não precisa falar o tipo porque essa função ela só funciona para strings. O nome dela já diz que é para strings, então é por isso que a gente não precisa repetir o porcentagem s. Mas o printf, a gente vai continuar usando aqui o printf normal. Existe um puts, um put string, mas a gente não vai usar aqui também. Para quem tiver interesse, pode procurar a respeito disso. E a vantagem é que aqui eu consigo digitar a minha string que tem espaços e ela continua sendo registrada normalmente e guardando todo o texto que eu digitei. Aqui é só a recapitulação e esse aqui é o exemplo do getS. Assim como a gente falou do uso de vetores e de matrizes em funções, que a gente tinha que tomar um certo cuidado, no caso das strings, essa preocupação retorna, porque as strings nada mais são do que vetores, e então elas são passadas sempre por referência. O que quer dizer que se a gente mudar uma string dentro de uma função, isso vai mudar também o valor da string fora da função. Então, as mesmas preocupações e os mesmos usos que a gente tinha dessa passagem por referência no uso de vetores vão aparecer nos exercícios daqui a pouquinho com as strings. Por outro lado, os caracteres, eles são como as variáveis do tipo inteiro ou do tipo double, como os números separados. Ou seja, eles são sempre passados por valor, passados de forma que, se você mudar eles dentro da função, isso não vai se repercutir fora da função. Então é fácil de lembrar disso aqui porque é bastante lógico. Os caracteres individuais são como números individuais e as strings são vetores de caracteres, então elas se comportam da mesma forma que os vetores de números que a gente viu anteriormente. Por falar em funções, na hora que a gente for usar as strings e os caracteres em funções, além das funções que a gente mesmo vai criar, é conveniente usar algumas funções de bibliotecas já prontas. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com caracteres, é comum usar as funções da biblioteca ctype.h. Elas permitem, por exemplo, aqui verificar se um certo caractere é uma letra maiúscula ou uma minúscula, permite verificar se é uma letra, se é um número, então é algo que é bastante usado para validação do que o usuário digitou. Permite também converter de um formato para o outro. Então, nesse exemplo aqui específico, a gente está pedindo para o usuário digitar um certo caractere, por exemplo, aqui a pessoa digitou A minúsculo, e essa função isLower, ela retorna zero se ela está perguntando é minúscula, e se for minúscula, ela vai retornar um valor de verdadeiro. Esse valor de verdadeiro acaba variando um pouco de sistema para sistema. Aqui no meu caso, no meu compilador, no meu Windows, o valor retornado para o caso que era realmente minúscula era 2, mas o que é sempre verdade é, se é falso, ele retorna zero. E se é verdadeiro, ele pode retornar algumas coisas diferentes. Então, o jeito de usar esse tipo de função, ao invés da gente verificar isLower igual a 1, que seria uma sintaxe mais lógica para a gente,
Mas não daria certo, porque nesse caso em que ela é minúscula, o resultado não foi igual a 1. Então a gente usa essas funções dessa forma mais reduzida, simplesmente perguntando is lower do caractere verdadeiro ou falso. E o verdadeiro é qualquer número diferente de zero, e o falso é o caso contrário. Então, esse teste aqui vai identificar que a gente digitou uma letra minúscula de verdade, e sem a gente precisar se preocupar com esse número que retorna essa função isLower. E a mesma coisa para as outras funções que checam esse tipo de formato dos dados. As funções toUpper e toLower são funções que permitem fazer a conversão de um formato para outro. Então, toUpper para maiúscula e toLower para minúscula. E se a gente tentar converter uma letra que já era minúscula para minúscula, isso não vai dar um erro, isso simplesmente não vai mudar nada da letra que a gente digitou. Mas a função toUpper faria essa conversão. Então, de minúscula a gente poderia passar para maiúscula. E isso aqui é bastante útil quando você quer ou transformar todo um texto, tudo de minúscula para tudo para maiúscula, por exemplo. A gente pode usar essas funções que já estão prontas, ao invés da gente criar as nossas próprias funções. E o outro pacote de funções muito útil é o pacote de função, o pacote chamado string.h. Nesse string.h, a gente tem funções para lidar com strings e não só com caracteres. Então, por exemplo, a função strlen, string length, comprimento de uma string. É uma função que a gente pode usar para perguntar qual é o tamanho de uma string que está digitada ou que está em memória. O tamanho de verdade. Então, se a gente olhar aqui no nosso exemplo, eu tenho as variáveis string1 e string2. As duas foram criadas como vetores de tamanho 10. E eu estou usando o Hello World tradicional. E a minha variável comprimento, ela está perguntando qual é o tamanho da string número 1. E a resposta não é 10, não é o tamanho do vetor que eu criei. A resposta é 5, porque são as 5 letras que de fato estão na palavra hello. Então, essa função stringlen, ela serve para isso, para a gente ver o comprimento de verdade da string que a gente está trabalhando, e não o comprimento do vetor declarado. Aqui eu também estou demonstrando outras duas funções, a função stringCopy e a função stringCat. O cat é de concatenar, de colocar junto duas strings. Então, nesse nosso exemplo, a string número 1 tem a palavra hello, a string número 2 tem a palavra world, e na hora que eu faço a concatenação das duas, eu coloco a segunda na primeira. Mas lembra que as strings, elas são sempre passadas por referência. Então, colocar na primeira vai, na verdade, mudar o valor da primeira. Por isso que na hora que eu der esse printf aqui no final, a string 1 já não vale mais só o hello sozinho, ela vale o hello world tudo junto. A string 2 continua valendo só o words, que não foi transformado, e eu perdi o valor da string 1 original. Por isso que eu estou usando essa outra função, essa strcopy, stringCopy, para copiar o valor da string 1 original, copiar esse valor nessa segunda variável. Porque senão, na hora que eu concatenasse, eu perderia o valor dessa variável. Às vezes é interessante, às vezes você não precisa manter isso aqui em memória, mas tomar cuidado então com o uso dessas funções de strings, porque elas podem acabar alterando as suas variáveis de uma forma irreversível. Se você não fizer uma cópia, se você não salvar o valor anterior, você pode acabar perdendo o valor que estava nas suas variáveis. Para quem quiser saber um pouco mais sobre essas bibliotecas e um pouco dos seus usos, eu estou recomendando esse site aqui de um professor do IME, da USP, e lá tem algumas explicações bem detalhadas do uso dessas funções, explicações todas em português, mas isso aqui na internet também vocês encontram de forma bastante fácil. E a última coisa que eu queria falar sobre o uso de strings é um pouco contraditório, porque esse aqui é um curso de linguagem C, mas é um questionamento se realmente vale a pena a gente fazer esse tipo de programa em linguagem C. Aqui é um curso de uma universidade, então aqui a gente está meio que obrigado a seguir algumas regras, e por isso os programas que a gente vai trabalhar vão continuar sendo em linguagem C. Mas se você tem que resolver um problema qualquer, um problema real, o seu cliente em geral não está interessado com que tipo de linguagem que você vai fazer, é uma escolha sua. E para trabalhar com strings e caracteres, a linguagem C é um pouco atrapalhada. Da mesma forma que para trabalhar com vetores ou matrizes era mais fácil a gente usar o MATLAB ou o Scilab,
Hoje em dia, para trabalhar com strings, com textos, a maioria das aplicações modernas são feitas em Python. Então, se você tem interesse nesse tipo de desenvolvimento mais para fins comerciais, pode não ser a melhor coisa você estudar esse tipo de código em linguagem C, mas tudo que você consegue fazer numa linguagem, você também consegue fazer em outra. Então, pode ser mais difícil, mas daria para fazer qualquer coisa em linguagem C também. A questão é se você tem o conhecimento para isso e quanto tempo que você vai levar para atingir esse conhecimento. Em Python, hoje em dia, tem muita coisa automatizada, então o conhecimento necessário acaba sendo menor. Mas cada caso é um caso e aí cabe de cada usuário saber a sua situação e o que vale a pena ou não. É isso.